Fala galera, vamos tratar aqui de um tema muito importante então, que é a questão de despressurização de segurança, né, de plantas químicas industriais. É, Normalmente quem trabalha com projeto, né, quem faz projeto assim, utiliza alguns critérios, né, para fazer essa análise de despressurização baseados na API. Mas antes da gente entrar nisso, trouxe esse artigo aqui só para a gente ver algumas imagens, para a gente entender um pouco o que seria, né, a despressurização, né. Então, num caso de incêndio na planta, né, é, o inventário estaria exposto, né, dentro das tubulações e equipamentos à sobrepressão devido ao aquecimento, né. Então, quando isso acontece, né, quando o fogo é confirmado na planta, as válvulas SDVs bloqueiam o sistema, tá? Elas fecham e bloqueiam o sistema. Normalmente as SDVs estão posicionadas no início do sistema e na saída do sistema, tá? Não necessariamente o sistema é um equipamento por si só. Às vezes existe uma quantidade de tubulação montante e outra quantidade de tubulação jusante, tá? E por que isso é importante? Porque dentro dessa tubulação tem inventário gasoso, existe gás ali dentro. E aí esse inventário que está acumulado dentro das tubulações e dentro dos equipamentos que estão bloqueados pelas SDVs precisam ser aliviados por um ponto seguro da planta, né? E aí, quando isso acontece, então as SDVs fecham e as BDVs abrem, né? As SDVs são as shutdown valves e as BDVs são as blowdown valves. E aí, as BDVs abrindo, esse inventário é destinado ao header coletor do sistema de flare, e isso é destinado para tocha, né? Isso é queimado normalmente. Ou é difundido se o sistema não for dotado de chama, né? Às vezes o ponto final do sistema de vent é um vent stack e não um flare. Enfim, esse inventário então, essa análise, né? Esse inventário que é despressurizado, a gente pode fazer dentro de um simulador comercial, que é o que a gente vai fazer hoje. Mas existem alguns critérios para a gente fazer esse estudo, né? Opa, tava aqui editando o vídeo, foi mal interromper aí, mas decidi mostrar como esse assunto é relevante, tá? Então, vocês podem encontrar aí numa busca fácil no Google, né, o relatório anual de segurança operacional, tá? Peguei aqui o de 2021, não sei se já tem aí um atualizado nos últimos anos, mas se a gente vier aqui na ferramenta de busca e der um SDV, a gente vai achar uma lista de não conformidades, né, de algumas plantas aí, principalmente da Petrobras, né, e de alguns outros ativos do país. E tipo, o elemento crítico mais que teve mais desvios são exatamente as válvulas que fazem esse bloqueio, tá? As SDVs. Então, é um assunto altamente relevante e que precisa ser analisado pelo engenheiro quando estiver fazendo a parte de estudo de despressurização da planta, beleza? Para o cálculo do sistema de flare, né? Na verdade, porque a SDV, como está jogando no sistema de flare, ela alimenta os cálculos subsequentes que vão dimensionar as tubulações do sistema de flare e os equipamentos que compõem esse sistema. Beleza? Então, isso aí, vamos voltar para o vídeo aí. E aí, quem traz os critérios é a API 521, tá? Normalmente, os critérios que são mais utilizados é a despressurização em 15 minutos para 50% da pressão de projeto do sistema, ou a despressurização em 15 minutos até que o sistema atinja 100 PSI, né? Ou 690 kPa. Existem alguns outros critérios que podem ser adotados a depender da filosofia, né, de segurança da planta, ou a depender de uma análise da resistência ao escoamento do material que constitui, né, as tubulações principais e os vasos principais que estão sendo analisados, né. Outra questão também importante é que o critério, né, de absorção de calor muda se o inventário que estivesse sendo exposto, né, ao fogo, né, e aí tem alguns tipos até de características de fogo, né, do tipo pool fire, jet fire, pool fire enclausurado, jet fire enclausurado e tudo mais. Mas esses critérios mudam se o vaso ele está preenchido com alguma parcela de líquido ou não, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com vaso úmido, né? Vamos considerar que o vaso ele
existe um nível de líquido dentro do vaso e esse inventário gasoso que está preenchendo o vaso e as tubulações vão ser despressurizadas, tá? Então, lá dentro do Pro2, né, a operação unitária que faz isso é essa, né? E você pode encontrar ela aqui em batelada, em batch, então é the pressure, tá? Quando você clica aqui e puxa ela, você vai ter que entrar, né, vai ter que caracterizar a corrente, na verdade, normalmente, né? Então, aqui em componentes vai caracterizar o seu fluido, né, o seu gás. Aqui tá bem, tem bastante componentes aqui, mas vocês vão ver que quando eu entro aqui no fluido 1, né, eu caracterizei ela só com 2 componentes, né? Eu usei aqui um pouco de nitrogênio e um pouco de metano. Só para a gente fazer esse estudo, coloquei um número aleatório aqui só para fechar o balanço. Essa vazão aqui da corrente de alimentação ela não é utilizada para fazerem os cálculos, né? Essa corrente de alimentação aqui que a gente coloca na operação unitária, ela serve simplesmente para informar condições de composição, temperatura e pressão do inventário que está presente dos componentes que estão presentes naquele inventário que vai ser despressurizado, tá? Então, eu coloquei aqui essa corrente de gás, que representa o gás que está dentro daquele sistema, e eu coloquei aqui também uma corrente de água, só porque, como a gente vai trabalhar com fogo em sistemas de vaso úmido, né? É importante ter um pouco de água para a gente especificar o hold-up, né? A quantidade de água que está lá dentro do vaso. Então, eu simplesmente entrei com água aqui, coloquei uma pressão, uma temperatura que eu tivesse certeza que a água ia estar líquida, né? Coloquei uma pressão próxima à pressão do gás, né? Que seria o ponto de sobrepressão. Aqui eu considerei 30 graus Celsius para o gás e uma pressão do sistema de 100, acho que é 100 kgf, acho, né? Deixa eu ver aqui. 100 kgf centímetro quadrado, tá? Que seria a pressão de projeto desse sistema. Então, recapitulando, aqui essa corrente de entrada de gás vai ser temperatura do gás, temperatura de... Na verdade, essa temperatura aqui nem é a temperatura de operação, tá? Aqui é a temperatura do aquecimento isocórico do gás. Mas vamos considerar uma temperatura determinada aqui para a gente evoluir essa discussão. Então aqui seria a temperatura na iminência da despressurização desse gás. Aqui a pressão de projeto do sistema. Aqui a água na condição de hold-up, na temperatura do sistema, 30 graus. Beleza? Tá bom. Então aqui dentro da operação unitária, que é o mais importante, né? O que a gente precisa caracterizar aqui? Algumas coisas. Primeira coisa, o fornecimento, a taxa de absorção de calor, né? O fornecimento de calor. O Pro2 traz alguns modelos, né, aqui para a gente utilizar, né? Aqui eu flaguei aqui o modelo da API 521, que é aquele que a gente deu uma olhada aqui. Vocês podem ver que é exatamente essa equação aqui, que está ali dentro. Onde o C1 está dentro da tabela. Cadê a tabela do C1? C1 aqui é por fator F. Ah, tá. O C1 está especificado aqui. Então o C1 está aqui. Exatamente aqui. E não tem o F aqui, né? O F pode ser obtido por essa tabela aqui. Então, como a gente está fazendo uma análise de despressurização, o F vale 1. E aqui tem até uma nota, né? Que é importante essa nota aqui, que é o F é o fator ambiental, né? Que diz que o fator ambiental ele vale 1 apenas quando são considerados vasos que possuem revestimento, né? Que possuem revestimento. Se esse vaso não possui revestimento, o fator 1 não pode ser considerado e aí ele deve ser reavaliado, tá? Então a equação é essa. E aqui é importante a gente entrar com o valor da área exposta ao fogo que estará em contato com o líquido, tá? Porque essa área aqui é a área
que vai ser utilizada no cálculo do calor que é absorvido, tá? Então, o fator de escala que eu mantive default, né? Default 1 mesmo. Dados da válvula, isso aqui é importante, tá? Dados da válvula. Coeficiente de descarga da válvula a gente pode pegar de uma norma pública da Petrobras, tá? A N1882, que informa aqui o coeficiente de 0,839, que foi exatamente o coeficiente que eu entrei aqui, 0,839, tá? Esse coeficiente aqui é normalmente utilizado em projetos, por mais que ele reflita uma condição de fluxo crítico, tá? Normalmente faz sentido isso porque, de certa maneira, a condição de projeto, né, do equipamento, ela normalmente é uma condição de alta pressão e uma temperatura acima da temperatura de operação. Então, é um coeficiente conservado, um pouco conservador, mas faz sentido utilizar ele do ponto de vista de projeto, tá? Aqui a back pressure, que é a contrapressão superimposta, né? Que nada mais é do que a pressão de operação do sistema que está jusante, tá? Então seria aqui a pressão, aquela contrapressão, ela pode ser contrapressão superimposta constante ou desenvolvida, aliás, constante ou variável, mas a gente vai considerar que o sistema ele opera numa única pressão, tá? A pressão seria variável porque existem várias descargas acontecendo, né? Então, na medida em que o inventário ia sendo despejado no header coletor, a pressão do header ia aumentar. Mas vamos considerar que essa pressão, que esse header seja grande o suficiente para que a pressão seja constante. E aí é que eu considerei um valor bem perto de 1 atmosfera, 0,5 kgf por centímetro quadrado manométrico, né? É bem perto, né, da pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica seria 0, né, kgf por centímetro quadrado manométrico. O diâmetro do orifício eu dei um chute aqui, isso aqui vai ser o objeto de estudo, então é irrelevante, na verdade. O chute inicial só precisa ser fisicamente viável, né, possível. E a tubulação de entrada o diâmetro da tubulação de entrada é importante também para o cálculo de despressurização, para o cálculo, porque ele vai considerar esse diâmetro nas equações de fluxo, né, para fazer a relação com a vena contracta, né, da despressurização. Então aqui estão as equações, se quiser entrar no mérito delas, fique à vontade. Essas equações também estão descritas lá dentro da API 521, tá? Mas então é isso aqui, tá? O grau de liberdade fechado. Aqui eu pedi alguns gráficos, né? Para plotar alguns gráficos. E aí depois eu habilitei esses gráficos e a gente vai analisar eles depois. E aqui não precisa mexer em nada, tá? Aqui pode deixar default, é só tamanho do passo, do cálculo, enfim. Não vai fazer tanta diferença assim para essa análise, né? E aí o software também traz a opção de cadastrar uma corrente de make-up, né? Uma corrente de fluxo, porque se você voltar lá na análise do sistema, vocês vão ver que essa análise é uma análise transiente, né? Porque o sistema não tem entrada, a princípio não tem saída, ele só tem entre muitas aspas, esse desacúmulo, né? Ele vai aliviando, né? Então, na verdade, é uma saída, né? Um sistema só de saída. Então, é um sistema transiente. E essa entrada de make-up é uma entrada constante, né? Você pode fazer uma entrada constante. Por exemplo, o oposto de um vazamento, né? Um preenchimento que possa vir a acontecer em algum tipo de sistema. Então, aí, basicamente, entrar com uma corrente do lado de fora, que conectar ela no vaso. Você pode conectar quantas correntes quiser. E aí apontar uma determinada corrente como sendo uma entrada, um make-up numa taxa constante, tá? Então o sistema está... aqui é importante também, né? O tipo de vaso, né? As informações do vaso, né? Aqui eu considerei um volume de inventário de 50 metros cúbicos. Não necessariamente isso aqui é só o volume do vaso, tá? Como eu disse anteriormente, o sistema pode ser preenchido por tubulações, pode ser compreendido por tubulações e um vaso, né?
Então aqui coloquei 50 metros cúbicos, que representaria o volume tanto do inventário total, né? Do vaso e das tubulações. E coloquei 5 metros cúbicos, coloquei 10% aqui de hold-up de líquido, né? Como se houvesse um nível de água dentro desse vaso, tá vendo? Você pode especificar o vaso de outras maneiras também e dar as dimensões dele, caso você tenha a folha de dados do vaso. Mas para essa análise aqui, como eu não tenho esses dados, eu só fechei o grau de liberdade com aquilo que realmente era necessário. E aí, por fim, coloquei um controlador de variável simples aqui, né, um adjust, só para eu conseguir chegar na variável manipulada que eu quero, né. Na verdade, o mais importante desse sistema é o diâmetro do orifício, né. Coloquei aqui em polegadas, que é o diâmetro do orifício de despressurização. Na verdade, não é o diâmetro da BDV. A BDV normalmente está associada com um orifício de restrição, um FO, a jusante dela. E manipulei a razão entre a pressão inicial do sistema a ser despressurizado e a pressão final da corrente, que eu chamei a corrente de alívio. Tá? E coloquei essa razão como sendo 0,5, ou seja, redução de 50%, conforme o cenário da API, o critério da API solicitava. Tá? E aqui também você pode ver que o tempo, né? O tempo eu coloquei aqui, se a gente mudar, colocar em minutos, vocês vão ver que converter valor vai dar os 15 minutos que está lá na API. Então 15 minutos, 50% na redução de pressão de projeto, pressão de projeto, temperatura de operação, pressão próxima à pressão de projeto, temperatura de operação. E aqui é o que vai ser calculado, tá? Então aqui vou rodar o sistema. E aí a gente pode analisar os resultados, né? Aqui tem algumas informações relevantes, né? Então aqui no tempo zero, né, o sistema no primeiro segundo de despressurização, que é onde o sistema está mais pressurizado, ele... Esse aqui é a última que rodou. Ele sairá nessa temperatura de 17,9 graus, 17,9 graus, e essa aqui será a taxa máxima de despressurização, né? E esse valor aqui é o valor que fica apontado na tabela que eu pedi aqui. Então aqui estão os dados de input, aqui os dados de output. Aqui está a pressão final do sistema. O sistema chegou a 50 graus, né, que foi o solicitado, 50 kPa, 50 kgf, que foi solicitado. E a temperatura final da despressurização seria aproximadamente 20 graus Celsius, né? Mas essa não é a temperatura mínima, tá, dessa despressurização. E aqui está o orifício calculado, né? A gente entrou lá inicialmente com da válvula aqui, entrou inicialmente com 1,6, mas o orifício calculado foi 0,7. 0,7, então tem que ser o tamanho do orifício de restrição para que a despressurização acontecesse em 15 minutos, com redução de pressão para 50 kgf centímetro quadrado manométrico. E a taxa obtida de despressurização máxima seria esses 19.759 kg por hora, né? Que é o valor que está aqui também, 19.759 kg por hora, tá? Temperatura mínima, né? Temperatura mínima não é essa, tá? Obtida durante a despressurização, vocês vão ver que tem aqui valores menores, e aí aquele gráfico é justamente para ver o ponto de mínimo da curva de temperatura, tá? Então, ponto de mínimo da curva de temperatura seria um valor próximo de 17,9, né? Que está mais ou menos por aqui. Ela faz uma barriga nessa curva. E aí a pressão do sistema cai até a pressão especificada, né? Outra questão, para análise de temperatura mínima, normalmente a gente não faz considerando a absorção de calor, tá? É feito considerando o sistema diabático, tá?
vão ter temperaturas mínimas, isso aí influenciam nas temperaturas de projeto da tubulação. Beleza? É um assunto bem complexo, né? Difícil falar em pouco tempo, mas é extremamente relevante e o Pro2 entrega essa ferramenta que é muito poderosa e a gente pode manipular e usar vários outros algoritmos de despressurização, tá? Aqui no eu usei aqui um cálculo do orifício, né? Da vazão, aqui tá, ele traz como orifice flow, mas tem vários outros tipos de cálculo aqui, a depender daquilo que o seu sistema solicitar, e aí o céu é o limite, né? Beleza, galera? Então é isso aí que eu tinha para apresentar por hoje. Isso aqui, despressurização, então recapitulando só o tema, né? Despressurização em vaso úmido, tá? Ou seja, com líquido, em cenário de sobrepressão devido a fogo externo. Beleza? No próximo vídeo eu trago o cálculo de despressurização para vaso seco. E aí a gente não vai usar essa equação aqui, mas sim uma equação que correlaciona a lei de Stefan-Boltzmann. Beleza? Então é isso aí, valeu!